Rússia afirma que vai aceitar Bitcoin como pagamento de exportações. E por que isso é tão relevante? Há pouco tempo atrás, se não me engano foi ano passado, o presidente russo Vladimir Putin falou o seguinte: acredito que tem valor, referindo-se ao Bitcoin, mas não acredito que possa ser usado no comércio de petróleo. Foi ano passado. Agora, a Rússia muda de ideia e começa a aceitar Bitcoin como forma de pagamento. Quando se trata de nossos países amigáveis, pode haver uma variedade de moedas aceitas. Se eles querem Bitcoin, vamos negociar Bitcoin, disse aqui um representante do governo russo. Olha como as coisas estão mudando muito rapidamente. A Rússia perdeu acesso às suas reservas internacionais. Nesse momento, dólar, euro e outras moedas começam a se tornar um risco e o Bitcoin se torna atrativo. Como eu falo para vocês, não tem jeito. São peças de dominó que vão caindo uma a uma e forçando as próximas peças a também caírem. A Rússia não gosta de Bitcoin, não queria aceitar Bitcoin ano passado, mas ela está sendo obrigada. E todos os países serão. Não só países, cidades, estados, que é a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, onde várias cidades, como vocês sabem, já começaram a adotar Bitcoin, a aceitar Bitcoin como forma de pagamento ou a atrair mineração de Bitcoin. E agora a Portsmouth adota pagamento em Bitcoin para contas da cidade. Mais uma cidade, aqui na matéria o prefeito disse o seguinte: há ondas de coisas novas que nos afetarão em termos de nosso futuro, que usam o tipo de tecnologia usada em criptomoedas. Quero ter certeza de que Portsmouth não está esperando para ver como isso vai nos afetar no futuro, porque já está nos afetando. Ó o dominó, ele não consegue mais evitar, ele precisa adotar Bitcoin, já que as cidades vizinhas, os estados vizinhos estão adotando. O interesse dos governos em criptomoedas está aumentando. Aí fala sobre Miami, Nova York, Colorado, enfim, todas as regiões ao redor. Ele não tem o que fazer. E aí no mesmo dia que sai essa matéria, 24 de março, outra cidade, outro estado fala: opa, vamos aceitar Bitcoin para pagamentos de impostos, afirma governador da Flórida. Ele não quer perder as empresas para os outros estados, para as outras cidades. Então ele é obrigado também a fazer o mesmo movimento, no mesmo dia, 24 de março. A medida se aplica especificamente para empresas e não cidadãos. Então ele tenta evitar que o Bitcoin seja adotado por pessoas, fazendo somente que empresas possam realizar pagamento com Bitcoin. Mas aí pensa comigo, isso quer dizer que as empresas, para pagar Bitcoin para o Estado, elas precisam receber Bitcoin, correto? Elas precisam ter Bitcoin em caixa. Então, elas começam a aceitar Bitcoin como pagamento para os seus serviços e seus produtos. Isso gera um incentivo para que os consumidores dessas empresas também comecem a ter Bitcoin para realizar pagamento em Bitcoin. E não somente isso. Se essas empresas agora têm faturamento em Bitcoin, elas precisam também ter custos em Bitcoin para pegar parte desse faturamento e gastar diretamente na moeda que recebem. E sabe qual é o maior custo de uma empresa? Empregados, funcionários. Poderemos ver muito em breve empresas pagando parte do salário em Bitcoin. E aí, o que o governo tentou evitar, que era cidadão com Bitcoin na mão, não serviu de nada, porque as empresas vão entregar Bitcoin na mão dos funcionários. Olha a hiperbitcoinização acontecendo na sua cara. E para deixar isso mais claro, a gente tem uma matéria que ajuda nesse cálculo. Teve um homem que investiu $100 nas 10 maiores criptomoedas lá em 2019 e agora vai mostrar o resultado para a gente. E adivinhe, sem surpresa, Bitcoin e Ethereum estão sendo as mais rentáveis. As outras moedinhas que aparentemente trazem muito mais valorização do que o Bitcoin, altcoins dão muito mais dinheiro que Bitcoin, não estão fazendo isso. Quando você analisa num prazo um pouco maior, você percebe que não. É o Bitcoin e a Ethereum também, que é um outro ativo muito grande do mercado de criptomoedas, são aquelas mais rentáveis. Aqui embaixo, você vai ver que ele investiu $100 em cada uma das 10 primeiras do ranking em 2019. Portanto, ele investiu $1.000. E o que aconteceu? Está aqui a tabelinha dele, investiu $100 em cada uma do top 10, estranhamente, incluindo aqui o Tether, a USDT, que não muda de valor. Eu não sei se o cara não tinha noção disso, enfim, a gente não sabe dizer por quê. E o resultado foi o seguinte: lá na frente você percebe que os $100 de Bitcoin em 2019 se transformaram em 1.197, ou seja, mais de 1000% de
retorno nesse curto período de tempo. As outras moedas, XRP, Ripple, 119% no mesmo período. Ethereum foi a única que valorizou mais rapidamente do que o Bitcoin nesse período, 2.073%, mais ou menos o dobro do Bitcoin, né? BCH 99%, EOS perdeu valor, Stellar 74%, Tether, como a gente sabe, não muda de valor, então uma variação de 1%, ou seja, mantém o mesmo valor, porque é uma stablecoin. Litecoin 263%, BSV caiu menos 7%, Tron 219%. Como vocês podem notar, é um risco você investir em altcoins no longo prazo. No longo prazo, quem vai dominar é o Bitcoin e, às vezes, a Ethereum, como nesse caso aqui. Resultado do investimento dele, ele transformou $1.000 em $5.000 em somente 2 anos, né? Dois anos e pouco, né? Então, realmente, acima da inflação, acima do M2. É a forma que você consegue hoje ter um retorno real. Isso jamais aconteceria no caso da Bolsa. E isso é falado aqui nessa matéria mais para frente, como vocês vão ver. Agora, outra coisa engraçada é você notar que, apesar de ele ter investido na Tether, que não dá retorno, né? O dólar permanece com o mesmo valor em dólar, Tether, mesmo valor em Tether. Se ele for um brasileiro, ele teve um retorno de 24%, já que o real perdeu valor nesse período. Isso explica pra gente que investir em shitcoin é sempre mau negócio, não só no mercado de criptomoedas, mas no mercado tradicional. O real, quando comparado ao dólar, é uma shitcoin. Você pode falar, mas eu vou pegar uma volatilidade, vou ganhar mais como está ganhando nesse período, né? O real está se valorizando contra o dólar agora, mas no longo prazo perdeu 24%. Não faz sentido. E é por isso também que você não deve trocar Bitcoin por altcoins. No longo prazo, aquele ativo que é mais forte, que é um sound money, acaba vencendo. Outra curiosidade é que nesse período que a gente viu, a maioria das moedas daquele top 10 que ele tinha investido sumiu do top 10, indicando para a gente que é somente um hype passageiro. Moedas do top 10 estão o tempo todo mudando, com exceção daquelas que você conhecem, que é o Bitcoin. Para fechar, a estratégia dele apresentou prejuízo somente no primeiro mês, já nos outros 37 meses ele está tendo lucros bem maiores do que o índice americano S&P 500, ou seja, a bolsa americana, como eu falei para vocês. A única forma de você ter ganhos reais atualmente, o único ativo que te dá esse retorno são as criptomoedas, principalmente Bitcoin e Ethereum.